entraste na Câmara, 2018. Vinha de 16 anos de um país sendo deteriorado. Então, junto com o presidente, vocês tinham aquele compromisso de recuperar o país. E mesmo com tudo que foi sendo feito, que nem, por exemplo, desde o início, já uma das maiores lutas dele, junto à Câmara, que ele pedia apoio, era justamente redução de impostos, alguns impostos, zerar os impostos. E normalmente, toda vez que ele botava esse tipo de projeto, a oposição não criticava o projeto, eles simplesmente acionavam a justiça para a justiça impedir que ele fizesse isso. Como é que era isso pra vocês lá? Como é que era esse embate pra vocês lá com... Primeiro dizer que a minha chegada na Câmara, ela não foi totalmente do zero, né? Eu já cheguei num modelo um pouco diferente, porque o pai já havia passado por lá, a Kelly já havia passado por lá, e lá conseguiram construir muitas amizades e sempre foram muito respeitados nos mandatos que tiveram. Mas te dizer que essa curva, ela se faz necessária, porque existe uma grande diferença dos governos de esquerda para os governos de direita. O governo de direita é um plano de poder. O governo de direita é um plano de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? O governo da esquerda, ele tentava desmanchar para poder vender o serviço. Para poder colocar o cabresto e fazer com que aquele eleitor entendesse que ele era totalmente dependente do governo. Né? Eles colocavam a todo momento empecilhos para tudo, traziam uma burocracia excessiva para todos os setores, para ali na frente poder entregar algum benefíciozinho e colocar o cabresto no eleitor. Diferente deste governo, que tenta a todo momento desburocratizar, tenta a todo momento fazer com que aqueles que são mais carentes, que dependem do governo, possam ter a ajuda do governo, mas possam ter uma perspectiva ali na frente de crescimento e uma perspectiva de poder caminhar com as suas próprias pernas. Nós, quando chegamos lá, já chegamos fazendo uma mini reforma trabalhista que colocou de maneira mais próxima o empregador e o empregado, né? E isso se faz necessário porque um não vive sem o outro, não pode haver essa divisão. E a partir dessa reforma e outras medidas, por exemplo, nós mudamos uma realidade, né? A presidente Dilma, nos seus 2 últimos anos na cadeira de presidente, ela derrubou aqui no nosso país 2.800.000 empregos. Deixaram de existir 2.800.000 empregos. Eles entregaram para nós uma herança de 14 milhões de desempregados. Hoje, com pandemia, com guerra, com todas as dificuldades que nós estamos passando, esse número já é menor do que 10 milhões de desempregados. É o número ideal? Não é. Mas é uma diferença muito grande de um governo que não tinha pandemia, não tinha guerra e perdia empregos por incompetência, ou talvez até por ter esse plano de poder e não de desenvolvimento, para um governo que chega lá e, em meio à dificuldade, consegue gerar emprego e renda para as nossas famílias. Nós mudamos drasticamente vários setores, né? Vamos citar aqui a agricultura, por exemplo. Terminou a invasão de terra. Acabou. O governo não vai patrocinar entidade, movimentos sociais, abre aspas, né? Para estar invadindo terra de agricultor que é sério. Né? A nossa lógica para a agricultura, ela é sim falar de financiamento quando é necessário, mas não é só de financiamento que se conversa. O governo passado só falava de financiamento. Falava em agricultura, só se falava em financiamento. Nós hoje, além de proporcionar financiamentos a juros baixos, a gente tenta trabalhar muito a questão da valorização do produto e tentar diminuir o custo de produção, para que ali na frente, esse produtor que talvez precise hoje do financiamento, possa ter no seu horizonte a possibilidade de não ter a prestação batendo na sua porta todo mês e consiga ter uma rentabilidade maior no seu produto. Vamos falar da soja aqui. A soja que comemoravam que quando o preço era R$80 no governo passado, nós já ultrapassamos a casa dos R$200 há bastante tempo dentro desse governo. O próprio fumo que tiveram momentos difíceis, nós, essa safra aí, em alguns momentos, conseguimos alcançar aí a venda a quase R$300 do tabaco. E por aí vai. Vamos falar aí de infraestrutura. Agora, Paulinho, ao invés do nosso dinheiro ir fazer porto em Cuba, asfaltamento na Argentina, refinaria lá em Pasadena, que nunca funcionou, o nosso dinheiro está sendo investido no nosso povo aqui. Nós temos ferrovias que estão sendo feitas, nós temos mais de 5.000 quilômetros de pavimentação em rodovias federais que nunca foi imaginado que chegaria a essa obra
para aquela população. E nós temos exemplos aqui no Rio Grande do Sul, a 116, que era uma obra que foi lançada, mas que estava parada, o Exército botou a mão e ela está acontecendo. Esse trecho da segunda ponte do Guaíba que nós entregamos, ela não está totalmente concluída, mas a parte que nós entregamos com 2 anos de antecedência em relação àquilo que foi anunciado pelo governo anterior. Ou seja, demonstrando a vontade deste governo de fazer, fazendo com que haja recursos para que essas obras aconteçam. E a fórmula para isso, ela é simples, é só não roubar, é só não mexer no dinheiro público, é só ter uma gestão eficiente que reduza o custo da máquina pública e que faz sobrar dinheiro para que possa investir na população. Então, o nosso desafio lá na Câmara, ele é bastante grande, nós temos uma oposição que é uma oposição ferrenha, e Aqui também tá tendo uma oposição ferrenha aqui. essa rolha ali tá sendo bem difícil pro Paulinho. Consegui. Eu botei um desafio que eu ia abrir, mas ele conseguiu, senão eu ia abrir o vinho. Mas tu sabe que marinheiro bom a gente faz na dificuldade, é com um vento forte, né? Então, que bom a gente poder participar de um primeiro mandato, tendo a condição de participar dos grandes debates. Eu fiz parte das grandes comissões especiais da casa. Hoje eu sou membro, por exemplo, da CCJ, que é uma comissão super disputada, e faço parte da agricultura justamente para poder fazer a defesa dos produtores de tabaco. Tive a oportunidade de ser vice-líder do governo Bolsonaro e só deixei de ser vice-líder para ser líder partidário, agora em 2022. Eu fui o primeiro líder do Partido Gaúcho. Temos lá uma galeria de ex-líderes e hoje tem a foto lá minha sendo o único gaúcho da história do partido sendo líder lá no Congresso. Então, para mim é uma satisfação muito grande, mas a satisfação maior do que qualquer título desses é poder estar auxiliando este governo a fazer a transformação que esse país necessita. Pessoal, eu vou dizer para vocês, eu não sei e quem espera, tanto pode ser estadual ou federal, 2 demandas bem complicadas. Primeiro, hoje eu tenho uma construtora, a gente paga um valor no registro de imóveis para fazer averbação, para fazer individualização, para fazer tudo. Vou dar um exemplo, eu construo 4 duplex e quero individualizar as matrículas. Eu tenho que fazer individualização para eles conseguirem fazer o financiamento. Para eles me darem um papel de cada um individualizado, custa em torno de uns 4 mil reais por unidade. Eu gasto 16 mil reais só para ganhar um papel no registro de imóveis. Entendeu? É nesse nível que tá. Hoje o registro de imóveis, cara, para te fazer qualquer coisa é muito caro. Sabe? Para ti, tudo que tu vai fazer é um absurdo. Não tem cabimento. Só vai barato se tu for pegar uma negativa. Mas se tu for fazer qualquer coisa, se tu for registrar, e não tem cabimento para te darem um documento, cobrarem tão caro. Sabe? Não tem cabimento. Outra demanda também é o PPCI. Hoje o PPCI, tudo bem, ele é necessário, mas ele é, tipo, fora do normal que pedem. Então, por exemplo, nesse prédio aqui, para mim conseguir fazer o PPCI, eles me pediram um hidrante lá embaixo. Um hidrante. Eles me pediram uma caixa d'água lá em cima que é maior que a minha piscina. Sabe, coisas que... Só que o projeto foi aprovado na prefeitura sem isso. Então, como é que eu vou botar uma caixa d'água daquele tamanho lá em cima? Eles pediram para mim fechar divisórias aqui do lado. Tipo, o meu projeto foi aprovado pela prefeitura de um jeito e eles querem que eu faça de outro. Eles queriam que a minha escada fosse toda quebrada, porque uma parte da minha escada ela faz assim, ó, como se fosse uma curva. Eles não queriam que ela fosse reto e daí fosse pro lado e subisse. É algo que, assim, e como eu, deve ter muita gente com um problema. Muita gente mesmo. E é uma coisa que não tem cabimento. Vários setores que ainda dependem de muita ajuda. Claro que muito do que tu falou também são burocracias que são municipais e estaduais. Mas destacar, né, Paulinho, esse governo é um governo que tenta diminuir toda essa burocracia e esses impostos, né? Vamos falar aqui da carteira de motorista, que era 5 anos, agora é 10 anos a renovação. Vamos falar aqui da redução dos impostos que foram zerados para combustível, energia elétrica e gás de cozinha. Vamos falar aqui de tantas coisas que foram feitas na tentativa de minimizar a burocracia e impostos no país. E justamente no momento em que o poder público teve que atuar de maneira muito forte, né? Vamos falar aqui da pandemia agora um pouquinho, se é possível. Durante a pandemia aí, nós tivemos um enfrentamento bastante grande em 3 áreas que são saúde, são a parte social e também a geração de emprego. Tá? E nessas 3 o governo teve que se virar muito para tentar atender, até porque lá pelas tantas o STF, que trocou a toga preta pela toga vermelha e está a serviço da esquerda, na minha opinião, o STF foi lá e rasgou a Constituição e entregou o superpoder para prefeitos e governadores mandar fechar e abrir
comércio, igreja e por aí vai. Com esse superpoder para prefeituras e governos do estado, acabou ficando o governo federal com a parte de pagar a conta e tentar resolver o problema. Vamos lá. Na parte da saúde, mesmo antes da chegada da vacina, quem teve que fazer o enfrentamento foi o governo federal. Eu posso dar um exemplo, que é do Rio Grande do Sul, que eu acho que serve para todo o país. Nós, quando iniciou a pandemia, nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul 900 e poucos leitos de UTI. Depois, durante o período da pandemia, nós alcançamos a marca de 3.300 leitos de UTI. Todos esses financiados pelo governo federal. Quando chegou a vacina, então o governo começou uma negociação, tentando fazer com que a vacina chegasse muito rápido. Fez uma negociação comprando de várias empresas para que pudesse haver lotes maiores para ter um início de enfrentamento do Covid bastante rápido. E tendo uma demora na entrega, não só comprou a vacina de várias empresas, como produziu a vacina aqui. Eu lembro que nós, na Câmara, aprovamos o valor de 2 bilhões de reais para a compra de insumos para que a Fiocruz pudesse produzir a vacina aqui. Mas nós tínhamos o entendimento de que a Covid não poderia ser enfrentada somente na área da saúde. Nós tínhamos que cuidar da parte social. E, para aqueles que não sabem, existem muitas pessoas que dependem do trabalho do dia para colocar a comida dos filhos na mesa à noite. E isso é uma quantidade significativa de brasileiros e brasileiras. E o governo federal, então, criou o auxílio emergencial, que foi o maior projeto social do mundo. Para que vocês tenham uma noção da dimensão desse projeto, a esquerda que se vangloria do auxílio emergencial do Bolsa Família, que foi melhorado por este governo, foi melhorado pelo governo Bolsonaro, né? E muito. O auxílio emergencial, ele representa 15 anos da Bolsa Família. Para vocês terem noção do tamanho que foi o projeto do auxílio emergencial. Um auxílio que veio para os mais carentes, mas que acabou ajudando também o nosso comércio e as nossas empresas, porque esse dinheiro acabou girando na nossa economia. Mas, em paralelo a isso, também tinha que garantir a geração de emprego e renda, né? Foi criado o Pronamp e outras medidas que puderam agilizar para que as empresas não fechassem as suas portas. E na gestão do ministro Onyx, durante a pandemia, foram criados 2.700.000 empregos. São mais de 4 milhões durante o governo. Mas durante o período da pandemia foram gerados aqui no Brasil 2.700.000 empregos. Então, é um governo muito atuante, é um governo que tem feito a curva aqui no nosso país. Eu imagino duas coisas, Diego. Imagina nós passar pela pandemia com um Haddad na presidência da República, um caos que não seria para o nosso país. E, ao mesmo tempo, eu imagino se não houvesse a pandemia, em que patamar o Brasil já estaria, né? Tendo em vista todo esse problema durante o mandato. Então, eu fico muito feliz de estar participando de um governo que tem feito a mudança na vida dos brasileiros e brasileiras. Cara, eu digo que foi o melhor governo da história desse país. Está sendo. Não, com certeza. Cara, tudo que o Jair pegou e passou. Vocês lembram do petróleo solto nas praias do Nordeste, logo no início? Tem cabimento aquilo, cara. Sujou todas as praias, depois veio pandemia, depois agora uma guerra. Cara, esse cara só pode ser de Deus, cara, porque não tem. Combatido 24 horas. Né? Combatido 24 horas, não tem. Não tem cabimento. Sorte que ele tem soldados que nem tu lá, cara, porque não deve ser fácil. Presidente que enfrenta tudo e todos, né? Nós parar para pensar hoje, nós temos uma oposição ferrenha que luta noite e dia para tentar derrubá-lo. Nós temos a grande imprensa nacional que ele fez com que secasse a fonte, né? Todos esses da imprensa a nível nacional eram totalmente dependentes do recurso do governo. O Bolsonaro foi lá e fechou a chave do caixa e fez com que esse dinheiro fosse para a população e não para as empresas de mídia aqui do nosso país. Tem enfrentado inclusive a justiça, né? Este STF, essa turma do STF tem cometido barbaridades aí. Sim. Tem rasgado a Constituição a todo momento, né? Vamos falar aqui do caso do Daniel Silveira, por exemplo. Eu acho que é uma grande demonstração de que não existe mais Constituição no nosso país, né? Para tu prender um deputado, tu tem que ter um crime inafiançável sendo cometido em flagrante, né? Desde quando um crime de ofensa é um crime inafiançável, né? E desde quando uma postagem no Facebook é um crime pego em flagrante? Não são. Mas para aqueles que são do STF
e que defendem a esquerda pode tudo, né? Um processo, por exemplo, que foi instaurado de ofício. Ou seja, quem denunciou é quem avalia o processo, quem julga, quem sentencia e por aí vai. Então o STF tem passado dos limites e para mim fica muito claro algo que é importante a gente falar aqui, Diego e Paulinho. Quando o presidente Bolsonaro concorria à presidência da República, muitos diziam por aí que ele traria a ditadura aqui para o nosso país. E hoje o que a gente vê é um presidente que tem engolido muitos sapos para poder trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição, enfrentando um grupo que já rasgou essa Constituição há muito tempo e que tem imposto, de toda maneira imposto aí a ditadura e a censura, né? Que é pregada pelo seu maior líder político, né? O Lula abertamente fala que vai controlar as mídias, As redes que vai sociais. controlar as redes sociais e por aí vai. Mas isso não é novidade, porque na verdade nos governos dele, Eles já tentaram. eles flertaram durante todo momento com governos ditadores, né? De Cuba, por exemplo. Havia um programa chamado Mais Médicos, que contratava médicos cubanos ao redor de 10 mil reais, aonde 7 mil reais ficava para patrocinar a ditadura de Cuba e 3 mil reais ficava para o médico que vinha atuar aqui no Brasil. Né? Então é um financiamento de ditadura que já era imposta pelo dinheiro da saúde do nosso país. E por aí vai. Então tem que parabenizar mesmo o presidente Bolsonaro, que vem fazendo um grande governo e que vem mudado a realidade dos nossos brasileiros e brasileiras. E volto a te dizer, nós temos muito ainda por fazer, mas muito já foi feito no momento de dificuldade. E imagino eu se não fosse ele o presidente nesse momento de dificuldade.